delegado a prefeito, de prefeito a secretário de governo do estado, atualmente deputado estadual. A história do nosso convidado é marcada por muitos desafios e conquistas. Nascido em Presidente Prudente, ele escolheu Mato Grosso do Sul para construir a sua vida pública. Foi delegado em Bataguaçu, prefeito por 2 vezes, presidente da Soma Sul, secretário de Infraestrutura. Em 2022, conquistou mais de 31 mil votos para a Assembleia Legislativa e é um dos nomes que ajudam a pensar e construir o futuro do nosso estado. Nós estamos aqui com o deputado estadual Pedro Caravina. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo. Bom dia, Ricardo Ortiz. Bom dia, Abner, Renata Santos, Adilson Trindade, meu amigo Tony Ueno. E bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Top, todo mundo ligado na rede Top FM. É uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês. A primeira pergunta, deputado, o que fez o senhor entrar na política? Eu conto sempre essa história, e, inclusive na campanha falei muito sobre isso. Eu sou policial civil por vocação. Eu fui investigador de polícia. Sim. E o sonho, depois de formado de direito, era ser delegado. Passei no concurso aqui e vim exercendo. Fiquei 1 ano aqui em Campo Grande e depois fui para Bataguaçu a pedido, né? Eu tenho familiares em Presidente Prudente até hoje, minha mãe mora lá. E queria ficar perto do município e trabalhando, exercendo minha profissão. Mas eu entendi que se eu entrasse na política e aí se envolvendo nas questões sociais da cidade, nós fizemos um trabalho importante junto com o grupo de amigos na questão da dependência química, fundamos uma associação que está funcionando até hoje é a Igreja Católica que toca na área de tratamento dependente químico. Então a gente se envolvia muito com as questões que eram além da segurança pública. Municípios pequenos, geralmente você trabalha, ou você tem lá mais questões sociais envolvidas com segurança do que propriamente a criminalidade mais alta. E a gente via muito isso. E pensava em como a gente poderia fazer para melhorar e para reintegrar essas pessoas na sociedade. E fomos se envolvendo, e aí eu pude perceber que se eu fosse político, se eu fosse prefeito, eu poderia fazer muito mais do que eu conseguia fazer como delegado. Isso me levou à política e eu estava certo. Tá aí, eu estava certo porque nos 2 mandatos de prefeito a gente conseguiu fazer muita coisa importante. E não só com mandato de prefeito, como secretário o senhor criou ali na MS 040, incentivou a criação da Wi-Fi. Por que isso? Qual a necessidade despertou? Na verdade, nós temos um problema de conectividade do estado todo. Mas por que a 040? E aí eu era secretário de governo na época, lógico que eu utilizo essa rodovia, muitas pessoas utilizam, mas a 040 é uma rodovia que tem 228 quilômetros de extensão e ela não tinha conectividade nenhuma. E eu ouvia muito os caminhoneiros, principalmente, ao local de muito trânsito de mercadorias, né, de escoamento de produção, que ficavam ilhados ali, em acidentes de trânsito, não ter como acionar um guincho. Então, era realmente um vazio, um vácuo de mais de 200 quilômetros. Nós começamos como secretário de governo, montando esse projeto junto com uma operadora de telefonia, e agora, no ano passado, ele passou a funcionar, e eu fico muito feliz quando eu passo na 040 e vejo, são 5 pontos na 040 e 1 na 338. 338, a 040, para sintonizar o pessoal que está ouvindo, liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo. E a 338 liga Santa Rita do Pardo a Bataguaçu. E o pessoal está até agradecendo o senhor, né? Muito. Manda mensagem quando passa e procura. E a gente não vê, Adilson e Ricardo, o quanto que é importante um Wi-Fi ali, porque para se comunicar, se acontece algum acidente ou incidente, é muito importante. Já teve casos concretos de motorista agradecer. Salvar vidas. Com certeza. Ainda mais uma rodovia, uma extensão dessa que você não tem. Lógico que ao longo do tempo ali vai criar pequenos bairros. Inclusive, num ponto do Wi-Fi já foi criado uma lanchonete que Olha hoje isso. já tem um movimento ali no meio da estrada praticamente, no quilômetro 120. Deputado, nossa extensão territorial, geográfica, né, ela é grande em Mato Grosso do Sul, então é necessário essa comunicação integrada. Na verdade isso foi um protótipo, é o primeiro, né, é um modelo que dá para ser seguido em outros. Nós temos outras rodovias nessas condições. E agora a 040 deve passar para o processo de concessão. Já foi feito, eu tive presente inclusive no leilão da B3, junto com o governador, da Rota da Celulose, e a 040 ela faz parte do trecho da Rota da Celulose que foi incluída na PPP. Está discutindo ainda, a empresa teve uma disputa entre a primeira e a segunda colocada. Acredito que com a concessão ela vai ter conectividade. E aí, de repente, esses Wi-Fis, e aí é um projeto que eu vou pedir também, possa ser retirado dali e contemplado uma outra rodovia
pelo critério de maior extensão, menos municípios entre uma e outra, porque quando você tem município, você consegue ter conectividade no município. Ali era 220 quilômetros que não tinha nenhuma conectividade. Deputado, são 7h32. Deputado, a gente traz geralmente o Adilson Trindade, que é o nosso comentarista político, jornalista político há mais de 40 anos. Adilson. É experiente, né? Experiente. Esse tem bagagem, esse tem. Adilson. Deputado, você é filiado ao PSDB e o partido, não vou dizer que está sofrendo um esvaziamento, né? Mas pelo menos a cúpula do partido, o ex-governador Reinaldo Zambuja, está se filiando agora ao PL no domingo. O governador Eduardo Rieder já foi ao PP. Eu pergunto, o senhor vai segui-los ou você vai permanecer no PSDB? Já que o senhor não pode sair hoje do partido, né? Que tem a janela agora só até abril do ano que vem, né? Primeiro é importante destacar que o PSDB era uma ilha no Brasil, né? O PSDB vem sofrendo uma diminuição e eu sou filiado do PSDB há muitos anos, fui prefeito pelo PSDB, minha esposa é prefeita pelo PSDB. Então eu tenho uma história, como o Reinaldo tem, como o Riedel tem, no PSDB. Mas o PSDB ele era uma ilha no Mato Grosso do Sul. Um grande partido aqui, com 6 deputados estaduais, 3 deputados federais, governador do estado, mais de 300 vereadores, 44 prefeitos. Mas no Brasil ele vem perdendo o seu tamanho já há algum tempo. E eu faço uma crítica, acho que quem buscou isso foi o próprio PSDB, quando ele aceitou ser coadjuvante e deixou de ser protagonista no Brasil. Quando ele se aproximou do governo Temer, após o impeachment da Dilma, ele deixou de ser protagonista e aí ele não foi renovando as suas lideranças e a tendência foi isso, foi diminuindo. Eu tenho vontade de permanecer no PSDB e tenho dito isso. Eu tenho uma história do PSDB, mas isso passa por uma conjuntura. O partido jamais vai ser o partido que ele era até hoje. Já perdeu alguns prefeitos e vai sair mais gente. Ele vai voltar a ser um partido normal ou talvez menor até do que os principais. O protagonismo agora no estado vai passar para o PP, para onde foi o governador Eduardo Riedel, que está numa federação com a União, para o PL, mas o PSDB hoje ainda tem o seu tamanho, né? Então, como eu disse para você, eu pretendo ficar, mas isso passa por uma conversa com as lideranças, com o nosso governador, com o Reinaldo. A gente precisa saber se o partido vai estar no arco de aliança, vai ter musculatura de uma boa chapa de estadual e de uma chapa federal para continuar no apoio à reeleição do governador. Mas o PSDB, pela base que hoje tem, eu acho que um dos partidos que tem melhores condições de montar uma chapa, né? Tem nomes para isso, né? Eu tenho dito isso. Nós temos muitos vereadores que querem ser candidato a deputado, e aí eles têm uma facilidade, porque você se mantém no mandato. Nós temos vereadores da capital com potencial enorme de voto, com condições de eleger deputado estadual e que querem ser. Forte, mas não só na capital, você tem vereador em Dourados, em Corumbá, em Três Lagoas, em Ponta Porã. Então, assim, você tem municípios, na Viraí, você tem municípios grandes que podem ter bons nomes para compor a chapa. Eu acho que nenhum outro partido no Mato Grosso do Sul tem essa capilaridade de formar uma grande chapa para estadual. Federal tem 3 federais, precisa descobrir precisa entender qual é a ideia deles. Se vão sair, se vão permanecer juntos, se vai dividir um em cada partido. Então, passa muito pela essa montagem política para o ano que vem. Eu tenho vontade de ficar, mas também não posso ser suicida, né? Eu não tenho condições de ficar num partido se ele não estiver dentro do escopo de uma formação para disputar a eleição. Claro. Vamos falar sobre celulose. O senhor é autor da lei que cria o Vale da Celulose. Explica pra gente. A ideia, não é novidade que a região leste, né, uma grande parte da região leste está sofrendo uma grande transformação, uma transformação positiva, mas também com efeitos negativos. Vou explicar isso. São municípios que estão recebendo indústrias. Nós temos aí 3 Lagoas, com 2 fábricas de celulose instaladas ali, Eldorado e Suzano. Nós temos Ribas do Rio Pardo, que já começou a operar. Nós temos a fábrica da Arauco em plena construção. E nós temos a Bracel, que anunciou e deve iniciar o ano que vem a fábrica em Bataguaçu. Mas, além das fábricas, nós temos o impacto da cadeia da celulose através do plantio do eucalipto nessa região toda. Então, é uma região impactada positivamente, mas também com grandes desafios. Rodovias a serem melhoradas, desafios internos, habitação, energia. Tem várias situações que precisam ser melhoradas. Qual foi a intenção de criar a lei do Vale da Celulose, que já foi sancionada pelo governador? É dar visibilidade a esses municípios, a esses 13 municípios, e que pode aumentar desde que tenha esse impacto. O conceito do Vale da Celulose é o impacto das empresas de celulose, seja do plantio ou seja da fábrica. Então hoje são esses 13 municípios que compõem o Vale da Celulose, e a ideia é trazer visibilidade para
atrair mais investimentos privados, empresas que vêm junto com essa cadeia da celulose, mas também investimentos públicos, né? Para que o Estado olhe com carinho para o Estado, quando eu digo Estado, eu digo União e digo governo estadual. Olhe com carinho os investimentos que vão precisar ser feitos. E aí já veio a Rota da Celulose, que nós falamos agora, que é a concessão das rodovias para melhorar o fluxo em rodovias importantes dessa região. Né? O governo estadual assumiu as 2 rodovias federais desse eixo, que é a BR-262, que sai de Três Lagoas até Campo Grande. Ela continua para Corumbá, mas o trecho que vai ser concessionado é entre Três Lagoas e Campo Grande. E a 267 de Bataguaçu a Nova Alvorada do Sul. São 2 rodovias que passaram para o Estado e que agora entraram numa concessão. Então já são investimentos. A própria concessionária de energia passou a investir mais nesses municípios, depois do Vale da Celulose. Nós tivemos notícias de investimentos pesados da Energisa em algumas localidades. Então, o Vale da Celulose veio para isso, para chamar a atenção. E eu fico feliz porque dias atrás, conversando com o secretário Jaime, ele disse para mim que na viagem que fizeram à Ásia, lá quando se refere a celulose no Brasil, Vale da Celulose. Então a marca se consolidou. Já se consolidou. São 7h38, deputado. O senhor tem aí alguns projetos em relação a recapeamento em Dourados, a questão, né, da própria infraestrutura, que a gente tem batido muito nisso, né, e sobre novas rodovias. E Bataguaçu, a tua esposa é prefeita em Bataguaçu, né? Falar um pouco sobre o seu município. Você falou de rodovia, tem uma lei que a gente também já foi sancionada pelo governador, então ela tinha uma vacância de 6 meses, mas ela já está validada, vamos dizer, já iniciou a sua fase de tá funcionando, vamos dizer assim, quando a lei ela fica um período, nós demos um período para adequação, para ela entrar em vigor. Então essa lei entrou em vigor em 23 de junho, que cria a obrigatoriedade para que os próximos projetos de pavimentação de rodovias, de novas rodovias, tragam acostamento de ambos os lados. Pode ser, inclusive, acostamento de revestimento primário, de grama, mas tem que ter o acostamento. E aí, falando da questão do tráfego, a gente estava falando aqui, um pouco antes de iniciar o jornal, nós temos uma dificuldade em muitas rodovias do estado que não tem acostamento. Isso, você quebra um veículo, você não tem onde desviar. Animais na pista, você vai desviar, você não tem para onde ir. Então, muitos acidentes frontais, acidentes na traseira e muitos problemas por falta de acostamento. Nosso entrevistado hoje é o deputado estadual Pedro Caravina e temos ainda perguntas, né, Renata? Exatamente. Sobre segurança pública. Tivemos um concurso agora no final de semana. Tem previsão de outros concursos para os bombeiros, para a polícia? A Polícia Militar recentemente deu posse a vários policiais, né? Claro que a demanda da segurança pública ela é constante, Renato. Porque o Estado que cresce, nós falamos um pouquinho antes, vem o lado positivo do crescimento, do desenvolvimento, mas vem os desafios também. O governador Eduardo Rilho usa uma frase muito boa, ele fala que é a dor do crescimento. Que bom que nós estamos precisando de mais segurança, que bom que nós estamos precisando de mais rodovias, que bom que nós estamos precisando de mais habitação. Quer dizer que o Estado está crescendo. E ele está certo. Então são os desafios. Teve uma nomeação de policiais militares em toda a região, então deu uma melhorada, mas ainda é necessário dar continuidade nisso. Mas a Polícia Militar foi bem servida recentemente. A Polícia Civil tem esse concurso, a prova foi domingo, 400 vagas. 300 para investigadores, 100 para escrivão. É o suficiente? Não. Mas já vai dar uma amenizada. A programação é que até o final desse ano, esses policiais vão para a academia de polícia para fazer o curso de formação e no início do ano que vem, ou até meados do ano que vem, possam assumir suas funções nos municípios. Eu tenho falado muito disso, eu sou vice-presidente da Comissão de Segurança, sou profissional de segurança, então eu sou muito cobrado sobre essa situação. E realmente no interior está um déficit muito grande na Polícia Civil, no atendimento, nas investigações. Então, vai melhorar a situação, mas já há um déficit, então é contínuo. Vai ter que já ir programando. Termina esse, já vai programando o outro. Delegado de polícia, por exemplo, vai para 4 anos o último concurso, o ano que vem. Vai ser necessário, eu fiz um pedido para o governador para que ele autorize o concurso para o ano que vem. Se vai acontecer, depende da questão financeira, a gente entende como é que funciona o Estado. Mas se não tiver uma autorização esse ano, não pode ter o concurso ano que vem, porque é ano eleitoral. Então a ideia é que ele autorize, porque hoje nós já temos 14 municípios sem delegado de polícia. E o ideal é que todo município tenha um delegado de polícia. Então, bombeiro também recentemente teve vagas, mas também já cabe mais também. Num resumo, segurança pública está sempre precisando de mais efetivo.
Eu fui delegado, tive a oportunidade de ser delegado regional. Não tem segredo para a segurança pública. O segredo é efetivo e estrutura. Estrutura, quando a gente fala estrutura das unidades, dos quartéis, das delegacias, equipamento, arma, viatura, isso tudo é essencial. E o material humano. Você tendo a polícia na rua, a segurança vai acontecer. Bom, são 7h47, deputado. Fala um pouco sobre saúde, né? A sua atuação como parlamentar na área da saúde. A saúde é uma prioridade, eu sempre coloquei como prioridade. Eu fui prefeito nos 2 mandatos e na época, quando eu assumi, em 2013, a gente tinha muita dificuldade no município. Você tinha que optar o que você ia investir mais, o que você ia focar como prioridade. Lógico que o gestor público, ele prioriza todas as áreas, você tem que atender. Mas o que nós vamos priorizar? E eu fiz um trabalho de priorização da saúde. E eu pude ver a diferença que é quando você prioriza e dá suporte para uma saúde de qualidade. Bataguaçu, para vocês terem ideia, é um município que tem hemodiálise. Município de menos de 25 mil habitantes. Era um grande desafio, diziam que era impossível. E nós fizemos e está funcionando até hoje. Tomografia computadorizada que não tinha, nós colocamos. Clínica da mulher, nós colocamos atendimento de especialidades. Foi feito grandes investimentos, clínica de fisioterapia moderna, investimentos para melhorar a saúde. Mas a saúde é um gargalo contínuo. E quanto mais você melhora a saúde, mais ele é procurada. Então, os municípios sabem disso, né? E no estado não é diferente. Então, assim, nós estamos trabalhando muito próximo nessa questão da saúde. Eu represento a Assembleia no Comitê de Saúde no Judiciário, que é um comitê que atua com várias entidades, vários órgãos para trabalhar a questão da judicialização da saúde. Estou acompanhando as ações do MS Saúde, né, que é uma ação para zerar a fila de cirurgia, que vem fazendo um trabalho importante em todos os municípios do estado. Cirurgias que estavam paralisadas há 2, 3 anos estão sendo realizadas, mas ainda tem muito para avançar. Tem muito investimento para fazer ainda. Tem ações da regionalização que estão prestes a acontecer e que começou quando eu tive a oportunidade lá, secretário de infraestrutura, trabalhar na obra do Hospital de Dourados, por exemplo, que em breve vai ser inaugurado e vai melhorar o atendimento naquela região. Tive a oportunidade de concluir a obra do Hospital de Três Lagoas. Eu era secretário, nós tínhamos um desafio para entregar essa obra antes do período eleitoral de 2022, quando tanto eu como o Rieder se afastamos para concorrer. O Rieder era titular da Secretaria de Infraestrutura, entregamos esse hospital. Então, assim, na verdade, são ações emblemáticas que melhoraram, mas tem muita coisa ainda a ser feita. Defendo a regionalização da saúde. Quanto mais próximo a saúde puder atender as pessoas, a gente diminuir essa ambulanterapia, de botar as pessoas dentro da ambulância para vir para os grandes centros, nós vamos estar entregando saúde de qualidade para a população. São 7h49, Adilson Trindade. Deputado, o senhor usou uma expressão, acho que uma expressão do governador Eduardo Hilder, que o senhor acabou de falar aqui, a dor do crescimento. Com a industrialização do Estado, principalmente nessa região aqui do Bolsão, Costa Leste, os municípios estão crescendo em termos de população. O Estado está preparado para acompanhar esse crescimento populacional, para que vai precisar de habitação, saúde, como você acabou falando, mão de obra. O Estado está preparado para isso? Ainda não. Eu acredito que tem que se preparar. Tem sido feito alguns investimentos, o Estado está se organizando. Os municípios que recebem o impacto direto, eles fazem uma certa parceria com as empresas que estão chegando. Então, por exemplo, a Arauco está fazendo investimentos em Inocência, em parceria com o governo do estado, então tem essa sintonia, como teve em Ribas, e cada fábrica Ribas está crescendo muito, né? E cada fábrica dessa que chega, você vai tendo a expertise do que você tem que atuar para minimizar esse sofrimento, né? Um bom sofrimentador do crescimento que a gente fala, e também porque você tem que trazer desenvolvimento, mas manter a qualidade de vida da população. Esse é o grande desafio. Então, a habitação. A Maria do Carmo faz um trabalho excelente na agência de habitação, mas ela precisa do apoio do governo federal para trazer investimentos habitacionais. Sim. O governo agora que começou a soltar algo na área de habitação. O governo do estado fez um programa para dar uma minimizada nisso, lote urbanizado, criou o bônus moradia, que é um valor que você dá para a pessoa poder dar entrada na casa. Então, estamos se virando, mas tem muita coisa para fazer ainda. Dizer que está pronto, não. O Estado está se movimentando em parceria com os municípios, mas o grande desafio é esse. Nós temos um Estado pujante, de pleno emprego, né? Nós não temos desemprego no Estado. O Estado que mais cresce na federação, o dobro da média nacional.
E agora nós precisamos, só que nós temos uma dificuldade, nós temos pouca população. E com a reforma tributária agora nós estamos trazendo mais gente para o Estado. E como é que você traz mais gente para o Estado? Você tem que trazer com habitação, com infraestrutura de saúde, com infraestrutura de educação, para atrair mais gente. Então o Estado que é produtor, mas precisa também ter mais consumidor. São 7h51, nosso entrevistado hoje, deputado estadual Pedro Caravina. E nós temos um bate-bola aí, Exatamente. deputado. E a Renata Santos vai fazer. O senhor vai responder com o que vier na cabeça, hein? Campo Grande. É a capital morena, é a cidade referência, é que cuida dos demais municípios, é uma referência no Estado. Eleitor. O eleitor é a prioridade, né? Nós políticos, nós parlamentares, nós da vida política, temos que focar no eleitor. O eleitor é a nossa base de sustentação. Nós precisamos trabalhar para o eleitor. Eu digo que nós somos servidores dele. Planos para 2026. Reeleição. Acho que é importante mais um mandato. Eu fiquei um ano fora, tenho 3 anos no parlamento, 1 ano como secretário de governo. Acho que a gente tem muito ainda a ofertar para o estado de Mato Grosso do Sul. Para a gente finalizar, de delegado a político, o que dá mais dor de cabeça? O bandido ou o colega de trabalho? A política é um desafio maior. A política é um desafio maior, com certeza. É muito mais dinâmico, é muito mais intenso. O delegado é a minha profissão, que eu amo também, acho, fazer segurança pública. E quando a gente fala de segurança pública, a gente não fala só de prender o bandido, a gente fala só da austeridade. Fiz isso também, mas também pude fazer muito apoio dentro dessa função de orientação, principalmente com palestras e escolas. Eu acho que é uma profissão que é muito querida da população, mas o desafio maior é ser político, com certeza. São 7h53. Deputado, as suas considerações finais. Não, agradecer a oportunidade da Top FM do Tony, de vocês, de poder estar falando aí com mais de 1 milhão de pessoas. É importante o parlamentar, o político, passar os seus pensamentos, o seu trabalho. Né? Às vezes não chega na população tudo o que você faz, tem aquele sentimento, o que o meu deputado está fazendo? Então a gente está trabalhando muito, muita dedicação para melhorar a vida das pessoas. O que me levou à política, Renato, você perguntaram lá atrás, foi a possibilidade real de melhorar a vida das pessoas. Senão não vale a pena. Né? Senão eu estou aposentado como delegado, podia estar aí curtindo essa aposentadoria. Depois de 30 anos de trabalho, aposentei novo, porque eu comecei muito cedo. Então, mas eu acho que a gente pode entregar muito. A boa política tem o poder de transformar a vida das pessoas. Rede social, deputado, contatos, né? Que alguém queira acompanhar o seu trabalho. Gostaria de aproveitar, né? Sim. Caravina MS, né? Eu gostaria que quem pudesse, @Caravina MS, entrasse lá. Eu acompanho as redes, a assessoria acompanha, mas eu também acompanho. E lá é uma grande forma da gente receber sugestões, críticas. É uma ferramenta intensa para a gente poder trabalhar em favor da população. Então, quem estiver ouvindo, @Caravina MS, acompanha a gente lá pelo Instagram.